Olá pessoal, bem-vindos ao canal Semeando Boas Sementes Oficial, um canal de leitura, de meditação e estudo sobre o Reino de Deus. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo, fica até o final, pessoal. Se quer se abençoar, é importante você ficar até o final para que possamos aprender juntos. Nós estamos aqui aprendendo juntos com a Palavra de Deus, não é isso aí? Sim, então você aí do outro lado, você não está aqui por um acaso, não. Não, você está aqui porque o próprio Deus permitiu que você estivesse. E com certeza Ele quer falar com você. Mas para Ele falar, fica até o final, assiste. E depois, leva essa palavra, essa semente para outras pessoas. Ajude a semear as boas sementes. Vamos ser ferramentas, amor. Então nós iremos falar a respeito hoje sentimento, pode ser sentimento, né? É um sentimento que não podemos ter. Claro, acontece, nós temos esse sentimento, é natural das pessoas, mas não podemos viver esse sentimento. Se tornar uma rotina. Se tornar isso, eu queria achar uma palavra mais específica para isso. Mas, assim, um sentimento ruim, porque é o contrário da fé. Exatamente. Porque é uma oposição, é o oposto da fé. É um adversário. É um adversário, isso pode ser isso a palavra. É o adversário da fé. São dois, que é o medo e a dúvida. Então, o medo e a dúvida podem trazer coisas ruins para a nossa vida. Então, é importante, nós iremos ler essa mensagem. Os discípulos, né? O discípulo, ele ficou com medo dessa mensagem. Quando ele teve medo, ele andava com Jesus. Ele teve medo, quando ele teve medo, ele... Vamos ler. Vamos ler aqui para a gente entender. Exatamente. Pega a sua Bíblia aí, acompanhe por aqui. A mensagem está em Mateus 14, capítulo 14, a partir do versículo 26. Vamos orar. Senhor, Deus abençoa essa mensagem, Senhor, para todos que estão assistindo, Senhor, esse vídeo. Ó Deus, abençoa nossas vidas, Senhor, nos dá entendimento, sabedoria. Fala com essa pessoa, Senhor. Eu não sei o que essa pessoa tem passado, vivido, mas o Senhor conhece toda a nossa história. Toma essa pessoa em tuas mãos, que essa palavra seja semente em seu coração, na sua mente, ela possa dar bons frutos, frutos de salvação, em nome de Jesus. Vamos ler, pessoal. Versículo 26. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, quem estava caminhando sobre o mar? Jesus. Jesus estava no barco. Os discípulos, melhor dizendo, estavam no barco e Jesus estava indo para o mar, caminhando sobre o mar. Assustaram-se, dizendo: é um fantasma. Olha só, os discípulos pensavam que era um fantasma. É um fantasma, e gritaram com medo. Olha só. Eles gritaram, hein? Quando a gente grita, porque a gente está com muito medo, gente. Os homens gritando, imagina. Imagina a cena, gente. Imagina a cena. Vendo Jesus. Claro que ele gritava, porque ele não sabia que era Jesus. Pensava que era um fantasma. Olha só. A cena, gente. Imagina essa cena. Tenta imaginar essa cena. Com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Olha só, Jesus falou: não temas, não tenha medo, sou eu. Você não acredita que Jesus ele estava longe, né? Para ele não reconhecer Jesus. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo
por cima das águas. Olha só, Pedro queria o impossível aos olhos humanos, porque é impossível uma pessoa caminhar sobre as águas, humanamente falando. Mas Pedro queria essa experiência com Jesus. E Jesus chamou. Mas ele fala uma palavra aí que eu vi, ó. Ele diz assim, ó. Mande ter contigo por cima das águas. Ele fala assim, se és tu. Não, Senhor, se és tu. Ele estava na dúvida, ainda tinha uma dúvida. Exatamente. Esse Tem uma dúvida aí, gente. fala do medo e da dúvida. Ele não falou, Senhor, que bom que é o Senhor, eu quero ir aí no Senhor. Ele não falou E isso. é interessante, ó, mesmo Jesus falando, tem bom ânimo, sou eu, não tenho. Mesmo Jesus se identificando, mostrando que era ele. Mas mesmo assim, Ele falou, se és tu, gente, é uma dúvida. É uma dúvida. exatamente. Pedro teve dúvida, mesmo Jesus tendo falado. Jesus falou, ânimo, não tem. E quantas pessoas, às vezes, ainda têm dúvida do agir de Deus? Às vezes a pessoa tem dúvida do agir do impossível. Então, não pode ter dúvida. A fé, como eu falei, é o oposto do medo, da dúvida. Por isso que essa palavra é muito rica. Nós temos que ter a certeza que Deus vai agir. Quando ele se identifica para nós hoje, através da sua palavra. Naquele momento, Jesus estava se mostrando para Pedro a sua presença ali. Materialmente mesmo. Exatamente. Pedro não é como nós. Hoje, nenhum de nós vimos Jesus. Nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos nele. E também na palavra diz que nós somos até muito mais bem-aventurados, porque nossos olhos nunca viram Jesus, mas a gente confia E outra coisa, Pedro tinha que reconhecer a voz de Cristo. Mesmo se ele não estivesse enxergando ali, né, os seus olhos. Porque a ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Jesus é o nosso pastor. Então, Pedro, que andava com Jesus, ele comia com Jesus, ele acordava, levantava, ele andava para lá e para cá. Tinha aquela intimidade. Então ele conhecia a voz de Jesus profundamente. E aí, Mesmo assim, ele teve dúvida. então, esse é um ensinamento a todos nós. Nós lemos a sua mensagem de Cristo, nós temos, por muitas vezes, intimidade com Deus, mas não podemos ter dúvida na voz de Cristo, na presença de Cristo. Temos que ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Ó, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus respondeu assim, e ele disse, Jesus, vem. Jesus chamou, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e para ir ter com Jesus. Olha só, o impossível acontecer. Jesus chamou, vem Pedro. E naquele exato momento, ele tirou aquela dúvida, entrou na fé, a certeza e andou sobre. Isso que ele andou. No momento que ele estava andando, naquele exato momento, ele estava crendo. Ele não tinha nenhum momento de dúvida. Mas logo em seguida a gente vai ler aqui. Aí o que aconteceu? Vamos ler. Mas sentindo o vento forte, teve o quê? Leiam. Teve o quê? Medo. Teve medo pior que a dúvida. Teve medo. Como que estava naquele dia? Teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, quando entrou o medo, quando entra o medo, a pessoa fica angustiada, ela fica deprimida. E o medo também paralisa. Exatamente, a palavra. O medo Paralisa a pessoa. Você pode ser hábil naquilo outro, mas se você deixar o medo ser o teu adversário,
você vai ficar paralisado. Você não vai conseguir agir, você não vai conseguir nem pensar, quanto mais agir. Bom, contando uma história da gente aqui, ela não foi, mas eu fui. Não sei se você já foi. Existe parque e tem aquele. Como é que é o nome? Lá era Cabo, mas outro nome que é. Outro nome que se dá. Aquele negócio de queda. O negócio que você desce em alta velocidade. Alta velocidade. Tem lá no Beto. Eu andei, pessoal, eu venci o medo. Como para você que eu estava um pouco de medo, mas eu venci. Mas é uma sensação muito estranha. Naquele momento que a pessoa está lá em cima, já era. Então a pessoa não pode ter o medo. Não tem como fazer nada, Não, tem que descer. puxada ali, ó, a velocidade. Segundos. Segundo. Então mas naquela hora eu Sem pensei metros. Sem você desce em segundos. Assim. Então, a pessoa tem que entrar, é uma adrenalina, assim, impressionante mesmo. Então, aqui da gente, minha experiência, eu venci o medo ali, eu estava com medo, eu venci o medo. Então, existe tudo que eu estou falando ali. Existe um momento da nossa vida que vem o medo, eu venci. Mas nós temos que vencer o medo, claro, com responsabilidade. A pessoa fazer. Só a gente ter pra gente ter uma ideia que a gente está querendo dizer. Os medos que a gente está falando aqui são medos da nossa vida mesmo, medo de um desafio, de começar um novo projeto, nova história. Exatamente. Mudança de talvez bairro, de cidade, país. Tudo isso gera dentro da palavra de Deus. Exato. Sem fugir daqui. Se fugir daqui, é cilada. O nosso alicerce é a palavra de Deus. A gente está falando tudo aqui. Tudo que foi orientado pelo Sempre semeando boas sementes. Que a semeadura, ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, você está falando do medo? Então também eu vou falar, gente. Eu também, agora sem falar desses medos, que a gente está falando do medo, desse desafio ali, só para descontrair um pouquinho. Nesse mesmo lugar, tem uma montanha russa também, chamada Mountain Star. Ela faz assim, ela faz assim, você fica de cabeça para baixo. Foi a primeira vez que eu fui nesse parque, eu toda empolgada. Não, e essa montanha russa é aquela mais ou menos. Para mim é mais ou menos, para mim foi. Mas tem uma ainda que é mais radical. Para mim não foi não, deixa eu falar. Para ele vai até na Faruípe que fica com as perninhas balançando assim. Mas aí eu tô rapidinho. Aí foi eu, ele e meu filho. Um carrinho, dá para 4 pessoas, eles dois sentados na frente. Eu sentei atrás, ele sentou no último carrinho da montanha. Eu fui, na empolgação, ali eu venci meu medo. Gente, mas eu vou falar pra você, eu venci o medo ali. Mas foi uma das melhores experiências que eu tive na vida. Olha, meu filho, ele só ficava assim, mãe, eu escutava só a voz dele falando, mãe, todo mundo grita na montanha russa, não é verdade? Todo mundo. Você já foi? Deixa aí nos comentários. Eu não gritava, não foi? Eu não falava nada, eu não consegui falar uma palavra sequer. Quando acabou tudo, eu saí da montanha russa, olha, eu falei, nunca mais eu venho nesse negócio. Mas eu venci mesmo. Eu venci, mas nunca mais vou virar, não. Agora, finalizando aqui essa mensagem, aí gritou, salva-me, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, Jesus sempre vai nos ajudar. Mas você clama com fé. Exatamente. Estende a mão. Não pode ter medo. A mão de Cristo. Mesmo em momentos difíceis, a pessoa pode estar com medo, mas a pessoa abrir o coração e chamar e clamar por Jesus, ele vai salvar. Segurou e disse, homem de pouca fé, por que duvidar? Jesus perguntou, por que duvidar? Não pode ter dúvida nem medo. Aí finalizando, falou assim, e quando subiram para o mar, acalmou o vento. Veio uma tempestade naquele mar. Veio uma tempestade. Então, a pessoa ela tem a certeza, né, que no último momento da nossa vida é tempestade, mas ela não pode ter dúvida, nem duvidar, nem ter medo. Jesus está no mar. É isso? Com certeza. Não é fácil, gente.
haverá momentos, sim, na vida de qualquer cristão que, sim, pode acontecer algo que vai te fazer, naquele momento, ter medo, até ter dúvida. Mas, na mesma hora que vier esse pensamento, repreenda, porque é o inimigo querendo te enfraquecer. Porque ele sabe, se ele conseguir injetar em você medo e dúvida, ele te para. Aqui, ó, a mente, nossa mente domina todo o nosso corpo. A nossa mente. Exatamente. Nossa mente domina todo o nosso corpo. Quando você tem uma mente forte, uma mente de Cristo, mesmo que esses pensamentos venham querer soprar no seu ouvido, eles vão ser dissipados e você vai continuar caminhando sobre as águas sem O afundar. impossível vai acontecer. Entendeu? Na nossa vida. É isso aí, gente. Então é isso aí, pessoal. Vamos semear. Boas sementes oficial, gente. É Boas Sementes Oficial, tá? O nome desse canal aqui. Você que chegou aí em paraquedas, caiu em paraquedas, melhor dizendo, compartilhe, continue com a gente nessa família, seja abençoado, seja ferramenta da mão de Deus. Exatamente. Vamos semear boas sementes. Já deixa aquele seu like, seu comentário, que é muito importante. Compartilhe. Toca aí no sininho. Se ainda não for inscrito, se inscreve e venha fazer parte da família do canal Semeando Boas Sementes Oficial. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você e a sua família. Até Os próximos vídeos. Tchau, tchau.